Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro. Hoje nós vamos dar seguimento ao estudo das alterações fisiológicas do envelhecimento. Nesse nosso encontro de hoje, vamos falar especificamente das alterações relacionadas ao sistema cardiovascular, ao sistema respiratório, ao sistema renal e ao trato urinário inferior. Vamos em frente? Bom pessoal, importante a gente ressaltar aqui que nós estamos fazendo esses três encontros, não é, abordando as alterações fisiológicas do processo de envelhecimento. É claro que para cada um desses sistemas, não é, existe uma série de alterações patológicas, não é, que a gente não vai estar abordando aqui. Tá? Então vamos estar bem focados, né, e trazendo os aspectos mais importantes de cada um desses sistemas quando falamos de envelhecimento. Por exemplo, quando falamos de sistema cardiovascular, obviamente estamos falando de um universo enorme, não é, de informações quando a gente pensa em envelhecimento do sistema cardiovascular. E o que a gente vai fazer aqui é trazer as dimensões e os aspectos mais importantes, o que a gente não pode esquecer, tá? Então, relacionados ao sistema cardiovascular, o que a gente tem de mais importante? Uma diminuição dos miócitos e um aumento, não é, da quantidade de colágeno. Estamos falando aqui de tecido conjuntivo, tá? E, obviamente, com uma redução de complacência. Então, progressivamente, não é, esse tecido autônomo, nós sabemos, né, que o músculo cardíaco, né, é um músculo autônomo, ele é substituído, esse tecido, por tecido conectivo e por gordura. E isso termina trazendo uma série de desdobramentos, né, importantes, né, indesejáveis, como, por exemplo, anormalidades de condução, né, a condução do impulso através do músculo cardíaco. Isso pode trazer uma série de alterações, como, por exemplo, as arritmias. E aí estamos falando aqui tanto das arritmias atriais, os conhecidos bloqueios de ramo, né, a síndrome do nó sinusal, uma série de alterações aí decorrentes, né, dessas anormalidades de condução no músculo cardíaco. Tá ok? Bom, obviamente estamos falando do sistema cardiovascular, então também temos alterações relacionadas aos vasos, um espessamento, né, da camada média desses vasos, um espessamento da parede desses vasos e um processo mesmo de enrijecimento. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, vamos tendo então vasos menos flexíveis, não é? E isso, obviamente, traz repercussões, como por exemplo, o aumento da pressão arterial, né, a nossa conhecida PA, né, com uma hipertrofia compensatória desse músculo. Então, continuando esse nosso raciocínio, nós temos um aumento progressivo, né, da pressão sanguínea, da PA, tá, com consequente aumento da pressão de pulso, tá certo? Uma hipertrofia, como nós falamos, um aumento da massa ventricular esquerda, né, tentando ali bombear o sangue, fazendo um esforço maior, tá? E uma redução da frequência cardíaca, tá? Uma redução da frequência cardíaca e do débito cardíaco máximo. Obviamente, quando a gente está falando de situações especiais, por exemplo, da capacidade aeróbica, quando o indivíduo está realizando algum tipo de exercício, a gente vai ter, então, uma redução dessa capacidade aeróbica máxima, não é? E do consumo de O2, o nosso chamado VO2 máximo, tá bom? E da mesma maneira, quando uma resposta menor, né, obviamente quando a gente está realizando um exercício, nós temos um aumento da fração de ejeção e, na medida em que vamos envelhecendo, temos uma redução dessa resposta, não é, do aumento da fração de ejeção induzida por aquele exercício físico. Tá? Então, temos aqui sintetizado as principais alterações relacionadas ao sistema cardiovascular. Quando a gente fala de sistema respiratório, da mesma maneira a gente está falando de um universo enorme de coisas, não é? E estamos falando aqui, voltamos a dizer, das alterações fisiológicas, daquelas que normalmente acontecem sem necessariamente a vigência de, por exemplo, neste caso, uma patologia pulmonar prévia, tá? Então, assim, estamos falando aqui e de uma diminuição da complacência dessa parede torácica, então um tórax, né, que de repente já não vai ter mais aquele grau de expansibilidade torácica que nós costumamos ver nos indivíduos jovens, não é? Uma redução dessa força muscular respiratória também, tá? Então temos uma redução da força muscular respiratória acompanhada de uma perda da elasticidade desse pulmão. Então repare que a gente fala de uma redução da complacência, né, dessa parede torácica, mas falamos de um aumento da complacência alveolar, tá? E uma tendência, tá? Vamos fixar dessa maneira, uma tendência ao colapso, uma maior tendência ao colapso das vias aéreas, tá? Essa tendência ao colapso das vias aéreas menores, tá? Estamos falando aqui das vias aéreas menores, traz uma desigualdade na nossa conhecida relação ventilação-perfusão. Obviamente não é objeto do nosso encontro de hoje, né, tratarmos das alterações da ventilação-perfusão, né, esse é objeto de aula específica, mas no idoso
fisiologicamente já acontece isso. E um declínio, precisamos ficar bastante atentos a isso, tá? Porque isso pode ser uma grande pegadinha em prova. Um declínio da PO2, a nossa chamada pressão arterial de O2, mais a PCO2, a pressão arterial de CO2, ela permanece inalterada, não é? A gente precisa ficar bem atento, porque como nós sabemos, uma coisa é nós falarmos de distúrbios de oxigenação, né? E outra coisa é nós falarmos de distúrbios de ventilação. São duas coisas diferentes, né? Distúrbios de oxigenação, distúrbios de ventilação, e a gente precisa estar bem atento. No idoso existe naturalmente uma redução dessa PO2, mas a PCO2 ela permanece inalterada, tá bom? Na vigência de outras patologias, não é o nosso objeto principal hoje aqui, mas a gente saber que na vigência de outras patologias, o sistema respiratório pode ser que ele evolua também, né, que ele evolua com um processo de envelhecimento também alterado, tá ok? Então, quando nós estamos falando, por exemplo, de patologias cardiovasculares, não é? De lesões do sistema nervoso central ou mesmo periférico, né? Quando estamos falando de alterações, deformidades na própria parede torácica, não é? Até mesmo distúrbios metabólicos, quando a gente fala, por exemplo, de uremia, o próprio diabetes mellitus, não é? Quando a gente fala de acidose metabólica, né? Alterações metabólicas de uma forma geral, né? Também podem gerar alterações, né? E ter desdobramentos, né, consequências quando a gente fala de processo de envelhecimento do sistema respiratório, tá bom? Existem outras situações, pessoal, que a gente precisa estar bem atento quando a gente fala, por exemplo, de imobilidade. Obviamente, a imobilidade também tem repercussões, né, no sistema respiratório e a gente precisa estar bastante atento a isso. Existem alguns estudos que trazem parâmetros, né, relacionados a espirometria, né, e que diz que indivíduos que realizam atividade física de maneira regular têm uma tendência, né, no seu processo de envelhecimento a ter talvez uma capacidade pulmonar, né, mais preservada, digamos assim. Né? Ele envelhece o seu sistema respiratório, digamos que ele consegue manter funcional, um declínio funcional menor, uma perda de repente de volumes e capacidades pulmonares também aí mais reduzido do que aquele indivíduo mais sedentário, digamos, tá? Então, imobilidade também é bastante importante. Bom, pessoal, dando seguimento, quando nós falamos de sistema renal, o que é que nós temos assim de mais importante? Bom, 25 anos, nós começamos o nosso processo de envelhecimento, não é? Na verdade, progressivamente, devagarinho, consideramos como idoso, não é? A partir dos 60 anos, mas a partir dos 25 anos, nós já começamos devagarinho algum processo já de envelhecimento. Dos 25 aos 85 anos, então a gente tem, olha que importante, 40%, não é? Dos néfrons, ele já fica... Né, a gente está falando aqui de uma esclerose dos néfrons, né, e o restante sofre um processo de hipertrofia. Então, uma alteração do sistema renal que também vai ter repercussões importantes. Né, uma redução pela metade desse fluxo plasmático renal, né, e quando nós falamos de taxa de filtração glomerular, a partir de 80 anos também cai para quase a metade. Quando nós pensamos em clearance, né, o clearance da creatinina, que nós conhecemos bastante, né, por ano, né, nós temos então 0,75 ml por minuto por ano, né, uma redução progressiva também do clearance de creatinina. Como nós sabemos, nós estamos falando aqui, quando nós falamos de clearance de creatinina, estamos falando do quê? De função renal. Não é? Então a creatinina ela é resultado, né, um produto, né, um resultado da degradação, digamos assim, né, do metabolismo, né, da creatina, né, e obviamente o clearance de creatinina vai trazer então para a gente como é que está a função renal daquele idoso, né, o nível de creatinina que a gente tem no sangue e aquele que é excretado então pela urina, tá certo? Bom, finalmente, quando a gente fala de trato urinário inferior, das alterações do envelhecimento relacionadas ao trato urinário inferior, na verdade termina sendo quase que uma continuação, né, do que nós estávamos falando agora há pouco, do trato urinário, né, do sistema renal. Então, nós temos progressivamente, tá, um aumento da quantidade de colágeno, e uma diminuição da distensibilidade dessa bexiga. Isso termina prejudicando a questão do enchimento, né, o enchimento vesical, né, como nós sabemos, boa parte dos idosos tem alterações relacionadas, não é, à incontinência urinária, como nós vamos ver daqui a pouco, tá? Nos homens,
Reparem que a gente fala de um processo de hiperplasia prostática, tá? Hiperplasia prostática é normal no envelhecimento. A gente não está falando aqui de câncer de próstata, tá? É normal no homem um processo de hiperplasia prostática, tá? E isso piora o enchimento da bexiga, não é? Professor, o que é que tem a ver? Justamente porque a hiperplasia prostática, não é, vai piorar, né, esse enchimento da bexiga. No caso das mulheres, alterações hormonais, né, e resposta desse tecido ao tecido, né, hormonal, né, do tecido ao hormônio. Isso traz também mudanças com relação ao controle do esfíncter uretral, tá? De maneira que, quando a gente pensa de uma forma geral dos idosos, tá? Trazemos então esse dado epidemiológico que de 10 a 15% dos idosos, de forma geral, tá? De forma genérica, tem algum grau de incontinência urinária, tá bom, pessoal? Então, para que a gente possa, então, consolidar melhor, né, o que a gente acabou de ver nesse nosso encontro de hoje, eu trago aqui uma questão para que a gente possa raciocinar um pouquinho. Tá? Então, considerando o processo de envelhecimento do sistema respiratório, olha só, estamos falando aqui do sistema respiratório especificamente, são afirmativas verdadeiras, exceto. Bom, o que é que nós temos aqui? Complacência da parede torácica diminuída. É verdade. Nós falamos, relembrando, nós temos uma redução da complacência dessa parede, que vai ter repercussões, como, por exemplo, uma redução da expansibilidade torácica, dos volumes e capacidades pulmonares, não é assim? A gente não está falando de alvéolo, tá? Estamos falando de parede torácica, tá? Então, essa alternativa ela é verdadeira. Uma redução da força muscular respiratória, obviamente, não é? O indivíduo idoso tem uma redução da força muscular, na verdade, de maneira geral, não somente respiratória. Uma perda da elasticidade pulmonar, também falamos disso, não é isso? E a gente está falando de um aumento da complacência alveolar. Lembrem disso, aumento da complacência alveolar é diferente da gente estar falando de complacência da parede torácica, tá certo? Então, esse aqui também é verdadeiro, tá? Dando seguimento. O que é que nós temos? Falamos agora há pouco de uma tendência ao colapso dos alvéolos, não é verdade? O indivíduo idoso, ele também tem essa tendência ao colapso das vias aéreas menores, ocasionando desigualdades da relação ventilação-perfusão, como nós vimos, né, com declínio da PCO2. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Como a gente pode lembrar, quando nós falamos, por exemplo, de insuficiência respiratória, não é? Quando a gente estuda insuficiência respiratória, a gente sabe que os distúrbios, a insuficiência respiratória relacionada à oxigenação é uma coisa, relacionada à ventilação é outra coisa. A insuficiência respiratória mista já é um terceiro caso, tá bom? Então, essa daqui também é verdadeiro. Temos um declínio da PO2, da pressão arterial de O2. E por último, nós temos o aumento da pressão, o aumento da PCO2, ou seja, da pressão arterial de gás carbônico, resultante da redução da complacência e da parede do tórax. Isso aqui, pessoal, logo no início da frase, a gente já sabe que não é verdadeiro, tá? No indivíduo idoso, nós temos inalterada a PCO2, né? Normalmente, estamos falando de um envelhecimento fisiológico, tá? Não estamos falando na vigência de alguma patologia pulmonar prévia que o indivíduo venha a ter, ou de alguma alteração de parede, tá? Estamos falando aqui de um aumento de PCO2 que não existe. O indivíduo ele tem uma redução da PO2, mas com uma PCO2 normal, tá? No processo fisiológico do envelhecimento, tá? Resultante da redução da complacência do tórax. De fato, temos uma redução da complacência do tórax, mas essa redução da complacência torácica não se traduz necessariamente em redução da PCO2, tá bom? Então, a nossa resposta correta, a letra E. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, né? Logo mais vamos estar juntos novamente para poder encerrar essa nossa jornada no terceiro encontro sobre as alterações fisiológicas do envelhecimento. Um grande abraço, bons estudos e até mais.